Eu aceito, pode zoar, eu sou torcedor dos Patriots, eu falo isso aqui mesmo justamente pra na alegria, na doença, na saúde e na tristeza, podem me zoar. Os Patriots foram eliminados pelos Titans jogando em casa, foi uma tristeza, e a gente vai falar não só sobre isso, mas sobre os outros 3 jogos que tivemos nesse fim de semana de Wild Card, que foi sensacional. Ó a camiseta de quem que eu tô homenageando aqui, que da hora. Pessoal, roda a vinheta que a gente vai falar sobre o Wild Card agora, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golinho Sports, não se preocupem, a gente vai falar tudo sobre a próxima rodada dos playoffs no vídeo que vem. Esse vídeo vai ser focado nos 4 jogos de Wild Card. São eles, Bills e Texans, Titans e Patriots, Vikings e Saints e o último Seahawks e Eagles. Vamos começar com o jogo de sábado, Bills e Texans. Os Bills e os Texans era difícil de avaliar. Os dois tinham peças interessantes, eu falei tudo isso no vídeo da prévia dessa rodada, o quanto eles eram inconsistentes, mas o quanto eles tinham um poderio muito bacana para ganhar um do outro ali. Os Texans jogando em casa tinham essa vantagem, e o Deshaun Watson, esse incrível jogador aqui, se ele jogasse bem, as coisas poderiam ser bem diferentes, e foram. Os Bills abriram 16-0, até o terceiro quarto tava esse placar. Os Texans começaram a jogar muito bem, viraram para 19-16, os Bills conseguiram empatar levando o jogo pra prorrogação, e aí ficou uma loucura, parecia que o jogo não ia acabar nunca, uma posse punch, outra posse punch, não sei o que, e aí os Texans ganharam o jogo com um field goal, né, mas quem vê só o field goal não vê a jogada anterior que o Lucas tá colocando aí pra vocês verem. O Deshaun Watson foi absurdo, numa situação absolutamente hostil, praticamente um sec obrigatório ali, eu não sei como, desafiando as leis da física, ele conseguiu fugir do sec, fez o passe para uma primeira para gol. Os Texans nem esperaram e jogaram no Y lá. Foi um jogo muito interessante. O Josh Allen teve jogadas meio bizarras assim, ele dá umas loucuras nele que se dá certo é muito legal, mas se não dá é bizarro. A defesa dos Bills foi interessante do jeito que a defesa dos Texans também foi. A volta do J.J. Watt foi muito importante nesse jogo, e os Texans merecem merece essa vitória. Foi muito interessante. E agora pegam os Chiefs na próxima rodada, falo disso no próximo vídeo. Segundo jogo, Titans e Patriots. Eu vou tentar não pistolar com os Patriots aqui. Eu vou tentar dizer que os Titans tiveram muito mérito, que eles jogaram muito bem, e que eles fizeram um jogo muito parecido com o Super Bowl 53, Patriots e Rams. Gorin, o que você tá falando? Naquele jogo os Patriots dominaram e ganharam. O que você tá falando? Calma. O que acontece é o seguinte, vocês veem que até no placar foi parecido. Os Patriots fizeram 13 pontos, assim como eles fizeram 13 pontos nesse jogo. Naquele jogo, os Patriots conseguiram parar completamente o jogo corrido. Nesse, não. A defesa dos Patriots é uma das melhores da NFL, não tanto quanto o jogo corrido. Mike Vrabel, técnico dos Titans, que já foi jogador dos Patriots, jogando com Tom Brady, sob o Bill Belichick, ganhando 3 Super Bowls, excelente linebacker, ele conseguiu dominar o jogo corrido com, pra mim, o MVP desse jogo, Derrick Henry. Derrick Henry passou das 100 jardas antes de ir pro intervalo. O jogo virou 14-13, ficou super embolado ali durante todo esse tempo. No desespero do final, o Tom Brady, ainda desesperado, fez um passe, provocou uma interceptação, e a interceptação foi retornada para touchdown. Se o Tom Brady aposentar ou mudar de time, a sua última jogada pelos Patriots em casa vai ser uma pick six. Isso é muito triste, e para mim esse é o maior motivo que isso não vai acontecer. Eu vi inclusive o Rômulo Mendonça falando isso na transmissão de Seahawks e Eagles, que o Mariano Rivera, do beisebol, ele teve uma lesão, ia se aposentar e tal, desistiu para voltar a jogar e não ser marcado como a última aparição dele sem lesão e tudo mais. O Tom Brady é extremamente competitivo, e depois na conferência de imprensa disse que é unlikely que ele aposente, ou seja, a chance maior é de não, é improvável. Isso quer dizer que é certeza? Não. Isso é certeza que ele vai para outro time, já que ele vai se tornar free agent pela primeira vez na carreira? Também não é certeza, eu não sei o que vai acontecer, ele mesmo não sabe. O que a gente vai focar aqui é mérito dos Titans. Os Titans teve uma temporada cheia de lombadas, mas está tendo um ataque muito legal, um ataque corrido excelente no segundo tempo do jogo, desde a temporada inteira. Os Titans são um dos melhores times da NFL. Ryan Tannehill muito bem, Derrick Henry muito bem.
A defesa dos Patriots não conseguiu segurar, a defesa dos Titans conseguiu impedir o ataque dos Patriots, que não estava tão ruim, mas longe do ideal, e os Titans avançam para a semana que vem, onde vão pegar os Ravens. Aí, muito difícil passarem, mesmo assim, merecem todo o mérito. Então, no final do sábado, a AFC já tinha sido definida, chegamos no domingo e era hora de definir a NFC. Vikings e Saints, Seahawks e Eagles para ver quem enfrentaria 49ers e Packers na semana que vem. Primeiro tivemos Vikings e Saints, né? Foi um jogo muito pegado, os Saints abriram... os Vikings, se eu não me engano, abriram o placar, aí os Saints fizeram um touchdown, não sei o que. O que a gente viu é o Taysom Hill, primeiro esse cara aqui, o Drew Brees, ele não fez um bom jogo. Pros haters que dizem que o Drew Brees pipoca nos playoffs, que ele é uma desgraça nos playoffs, esse jogo corroborou, cara. O Drew Brees não foi bem, ele costuma ter um desempenho aquém do normal nos playoffs e isso se repetiu. Ele não foi nada bem. Qual é a sorte dos Saints? Eles têm outras armas. Eles têm o Michael Thomas, melhor wide receiver da NFL, Alvin Kamara, excelente corredor, e Taysom Hill. Mesmo com a vitória dos Vikings, os Vikings ganharam por 26-20. A gente pode dizer que o Taysom Hill foi o melhor jogador da partida. É claro que geralmente o melhor jogador é do time vencedor, e aí a gente pode colocar no Kirk Cousins, ele merece, mas o Taysom Hill, ele recebeu passe, ele correu, ele fez passe para touchdown, foi sensacional o que o Taysom Hill fez nesse jogo, uma peça muito importante. O que aconteceu foi, o jogo virou 20-10 para os Vikings. Os Vikings estavam jogando melhor, a defesa estava conseguindo impedir, e o Kirk Cousins, com o que eu sempre digo, seus passes em screen, seus play actions, estava dando certo, Dalvin Cook correndo muito bem e tudo mais. Chegou no terceiro quarto, os Saints começaram a gostar do jogo, no quarto quarto eles empataram 20-20 e levaram para prorrogação. Logo na sua primeira posse de bola, os Vikings conseguiram marcar o touchdown e ganhar esse jogo por 26-20. Eu sempre digo aqui o quanto Kirk Cousins não consegue receber toda a pressão para ele e ganhar um jogo como um grande quarterback de elite faz. Isso não significa que ele não é ruim, isso não significa que ele não merece os méritos dessa partida. Ele fez o que tinha que fazer e junto com seus outros jogadores aí, ele foi muito bem. Os Vikings agora vão enfrentar os 49ers num jogo que tem tudo pra ser muito difícil, mas eles merecem, mais uma vez, é o que eu disse dos Titans, é o que eu disse dos Texans, merecem os méritos dessa vitória, que foi muito legal. Pro Saints, mais uma temporada extremamente frustrante, perdendo em casa no Superdome, não sabemos qual vai ser o futuro do Drew Brees e do Sean Payton agora, mais uma derrota bem triste aí para os Saints em playoffs. Foi a primeira vitória dos Vikings em prorrogação num playoff na história da franquia, o que foi bem bacana, e agora eles vão para a próxima rodada. O jogo que fechou essa semana de Wild Card foi Seahawks e Eagles. Na minha opinião, o mais chato dos jogos aí, porque todos eles foram muito emocionantes. Seahawks e Eagles ganhou uma emoção muito grande mais pro final, só que já teve um anticlímax muito grande logo no começo do jogo, quando depois de um sec, que na minha opinião foi violento do Jadeveon Clowney, o Carson Wentz acabou se machucando. Foi fazer protocolo de concussão, não se sabia se era a mão, se era a cabeça, não sei o que. Acabou ficando muito tempo no vestiário e quando voltaram do intervalo confirmaram que o Carson Wentz estava fora da partida. O Carson Wentz tem um problema de lesão em playoff que é muito triste, cara. Esse seria seu primeiro jogo em playoff e ele jogou por um bom tempo. Não tanto, mas acabou saindo. E o reserva dos Eagles não era mais Nick Foles, era Josh McCown, um dos quarterbacks mais velhos da NFL. E ele foi lá e na boa, cara, ele foi bem. É claro que ele não é um quarterback de elite, é claro que ele não ia fazer milagre, mas eu acho que ele teve um desempenho melhor do que se esperava. É claro que ele foi conservador, muitas jogadas corridas com Miles Sanders, que foi bem, ele correu muito bem, apesar de alguns drops ali por ser um jogador calouro, mas ele fez passes um pouco mais curtos e tudo mais. Teve o Zach Ertz, que mesmo com problema no rim ele jogou, foi super, isso é uma garra muito bacana, mas não foi suficiente. Ele até arriscou umas jogadas mais longas que deram certo e foram bacana, mas não foi suficiente. Do outro lado, tinha um Seahawks que tava com problemas para atacar, tiveram uma série de dificuldades, assim, a defesa tava atuando muito bem, apesar de ter cedido alguns pontos a mais ali. Eu digo que se fosse um time com um ataque mais encaixadinho, os Seahawks talvez perdessem esse jogo, mas não importa, porque tinha Russell Wilson. Eu sempre falo dele aqui
porque ele é sensacional, ele faz milagre, não precisou fazer uma coisa, meu Deus, se não fosse ele, mas corridas que ele consegue segurar a bola, fazer slides perfeitos, passe certinho, cara, que outros quarterbacks provavelmente errariam, jogadas inteligentes. O Russell Wilson é um cara que eu sou muito fã, e o Pete Carroll também. Eu sempre dou muito foco pra esses dois caras, porque eles são sensacionais. Seahawks ganharam 17-9 e com isso avançam e vão pegar os Packers na semana que vem. Fiquem ligados aqui no canal porque vai ter vídeo sobre a rodada divisional, muito conteúdo bacana, e ainda tem um vídeo extra essa semana aí com a pergunta que eu não queria fazer nunca: acabou a dinastia ou não? Se você gostou, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço pra todos vocês, fui!